Olá, tudo bem? Eu sou a Georgia Fausti e esse é o canal Plano G. No vídeo da semana passada, eu dei um apanhado geral sobre a situação das mulheres catarinenses, alinhavando várias pautas feministas ligadas aos mais diversos âmbitos de luta. Se você não assistiu ainda, em algum lugar aqui da tela vai aparecer o link. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de aprofundar um trecho específico que eu abordei rapidamente nesse último vídeo, que é a questão de gênero na escola. Relembrando, no que diz respeito à escola e ao fomento à educação, a ausência de políticas sociais e os ataques na área de educação tomam uma enorme proporção. A nossa educação sofre as consequências impostas pelo fantasma da ideologia de gênero, que imprimiu aos nossos planos estadual e aos planos municipais de educação uma chaga bem difícil de contornar. A lacuna no que diz respeito às questões de gênero e diversidade sexual. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Vamos lá? Eu sou militante feminista há mais de 10 anos. Eu já dei incontáveis palestras, aulas e entrevistas em todos os lugares que vocês possam imaginar, desde escolas, sindicatos, coletivos feministas pelo Estado, presídio, falando sobre tudo e qualquer coisa que diga respeito às questões feministas. Em todas as falas que eu tive a oportunidade de fazer, eu sempre desconstruo em 2 segundos toda essa ideia de que mulheres nasceram para isso e homens para aquilo, que mulher é mais para humanas e homem é mais para exatas. Muito dificilmente alguém discorda. São coisas tão óbvias, não? Porque aquilo que a Simone de Beauvoir falou em 1949 é um dos poucos pontos pacíficos dentro do feminismo. Não se nasce mulher, torna-se. Apesar de que as correntes feministas levam essa afirmação de maneiras diferentes na sua militância e nas suas teorias, ainda assim todas temos uma fé inabalável de que feminilidade é fruto de socialização e que os marcadores dessa feminilidade são igualmente construtos sociais. E nós temos uma infinidade de provas que a antropologia nos deu de que as mulheres têm formas diferentes de serem mulheres em diferentes tempos e espaços históricos. Bom, eu disse que todo mundo concorda, mas obviamente não estão incluídas nesse todo mundo as feministas espiritualizadas, sagrado feminino e todo esse núcleo com o qual eu tenho divergências colossais. Eu nunca vi uma resistência muito forte com relação a esse tipo de argumentação, porque em todo grupo com mais de 3 ou 4 mulheres, nós sempre temos uma, pelo menos, que é um ponto fora da curva e que sofreu de alguma forma para manter a sua identidade. Aquela que não gostava de usar vestido, aquela que preferia brincar de carrinho com os meninos, aquela que não quis ter filhos, aquela que priorizou a carreira ao invés da família. Eu realmente achava que nós estávamos progredindo nessa compreensão. E eu acho que no começo da minha militância, nos primeiros 5 anos, eu diria, nós estávamos progredindo a passos largos. Aliás, continuando a progredir, né? Porque as conquistas não começaram 10 anos atrás, mas sim a minha militância e o meu envolvimento com essas questões. Na verdade, o debate sobre a inclusão da temática sexualidade e gênero no currículo das escolas começou com muita força a partir da década de 70, embora haja registros de discussões e de trabalhos em escolas desde a década de 20. Falar sobre orientação sexual na escola, o grande alvo do tsunami conservador neopentecostal, basicamente se divide em 3 eixos. Falar sobre corpo humano, falar sobre relações de gênero, que é o meu foco, e falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. É uma intervenção pedagógica transversal que permeia, ou deveria permear, todas as disciplinas para transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores que são associados a ela. Mas por que isso não pode ser ensinado pela família? Bom, primeiro porque não é, né, ensinado pela família de maneira adequada. E mesmo se fosse, a intervenção pedagógica é diferente, porque possibilita a discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade e às relações de gênero, sem a imposição de determinados valores sobre outros. Eu tenho uma paixão especial pelos nossos parâmetros curriculares nacionais, são de 1998. Faz tempo que a educação e os educadores brasileiros perceberam que a função social da escola é muito mais do que ensinar as 4 operações matemáticas. O principal objetivo da escola deve ser desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos
por meio da aprendizagem dos conteúdos, os conhecimentos, as habilidades, procedimentos, atitudes e valores. E, por consequência disso, formar o educando como homem e mulher humanizados. A escola não deveria apenas preparar os alunos para o exercício de funções produtivas, para serem consumidores de produtos, logo esvaziados, alienados, deprimidos e fetichizados. É através da escola que se busca a superação da realidade vigente. E é na escola também que se proporciona o surgimento de muitos movimentos sociais que almejam a superação da crise capitalista. A escola pode e deve ser vista como espaço de prazer, de trocas, de experiências, onde aprende-se a viver e a conviver. Como se ensina a viver e a conviver sem falar sobre diversidade? Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e temas locais já fizeram parte do currículo, como temas transversais, pelo menos desde 2001. E deixaram de fazer parte, de certa forma, ou pelo menos da forma como gostaríamos, com a nova Base Nacional Comum Curricular. E quando falamos especificamente de discussões sobre gênero, estamos falando sobre propiciar o questionamento desses papéis que eu falei antes, esses papéis rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorizar cada aluno e a flexibilizar esses papéis. Foi mesmo lá na década de 80 que cresceu a demanda por esse tipo de debate nas escolas, principalmente por causa do assustador crescimento da gravidez indesejada entre adolescentes e o risco de contaminação pelo HIV. Eu sou uma criança dos anos 80 e eu lembro bem do pânico da AIDS. Naquela época, e também na década seguinte, as famílias é que reivindicavam que a escola falasse sobre esses temas. Não só porque elas reconheciam a importância dele, mas também porque admitiam que tinham dificuldades em falar abertamente sobre o tema em casa. Hoje, parece que a balança se inverteu. O discurso de que falar sobre gênero e sexualidade é coisa de família tem ganhado cada vez mais força. E ninguém nega o poder que a família tem ao repassar os seus valores aos filhos. Toda família, toda ela, realiza a educação sexual de suas crianças e adolescentes, inclusive aquelas famílias que nunca falam sobre isso abertamente. Aí, nesses casos, essa educação vem principalmente pelo exemplo, o comportamento dos pais entre si, a forma como se relacionam com os filhos, os tipos de cuidados que recomendam, as expressões, os gestos, as proibições, todas essas coisas são carregadas de valores que as crianças e adolescentes absorvem. É no espaço privado, portanto, que as crianças recebem com maior intensidade as noções a partir das quais irá construir a sua identidade, sexualidade e tudo mais. Mas não só. Existem muitas outras fontes de influência. Livros, escola, amigos, parentes, vizinhos e, nos dias de hoje, mais do que nunca, mídia. As crianças escutam, assistem, conversam, interagem e muitas vezes não conseguem entender por completo o significado dessas mensagens. E com frequência constroem conceitos e explicações errôneas e fantasiosas sobre sexualidade e as questões de gênero. E, por óbvio, todas essas questões são trazidas para os alunos para dentro da escola que precisa espremer esses limões e fazer deles limonada. Essas questões invadem a escola, arrombam a porta e não existe possibilidade de manter esses debates para fora dos muros escolares. Nós não temos como impedir os alunos de trazerem para dentro da escola as suas questões de sexualidade e seus vieses de gênero. O aluno gay, por exemplo, vai entrar na escola e vai continuar sendo gay. E vai ser zoado por isso e vai sofrer preconceito por isso. A professora lésbica vai entrar em sala de aula e vai continuar sendo lésbica. E nas festas da escola ela vai levar sua companheira mulher e isso vai ser percebido e comentado pelos alunos, pelas famílias na mesa do jantar. Ou, para falar de algo ainda mais simples, a gravidez da prof vai gerar inquietação e curiosidade nos alunos que vão querer saber o que está acontecendo. Ou, num exemplo que aconteceu comigo e eu sempre dou, em uma assembleia de turma de 5º ano, em que 2 alunas decidiram sair do armário, e uma disse que era lésbica e a outra disse que era bissexual. Faz o que com isso tudo? Empurra para debaixo do tapete e deixa que o YouTube se encarregue? Hoje, nos debates, as famílias, orientadas pelas igrejas, acreditam que falar sobre relações de gênero e sobre diversidade sexual na escola significa influenciar, fazer apologia à homossexualidade. Como se, ao ouvir falar sobre relações homoafetivas, as crianças fossem automaticamente se tornar gays ou lésbicas. Não precisa de 2 neurônios para saber que isso não existe, né? Eu não virei hétero por ouvir falar sobre heterossexualidade. Essa decisão nunca foi tomada por mim. Algum de vocês tomou essa decisão conscientemente? Então, o que será que leva as pessoas a pensarem que falar sobre homossexualidade vai fazer com que as crianças se tornem gays, lésbicas ou bissexuais?
se quando entram na escola elas já são uma coisa ou outra, ou hétero? Uma vez eu estava conversando com uma conhecida minha e ela já tinha viajado o mundo inteiro. E em determinado momento ela me disse que eu deveria conhecer São Francisco, que aquela cidade é a minha cara, que eu ia amar, etc. E como ela sempre comentava também comigo sobre o desejo de morar fora, eu perguntei por que você não vai para São Francisco se acha tão legal? Ela respondeu que achava que eu ia gostar por ser o meu estilo, muita liberdade, muitos gays, gente andando pelada na rua, blá blá blá, mas para ela jamais, porque ela não queria que o filho dela crescesse achando que ser gay é normal. Essa conversa aconteceu há anos e eu sempre lembro dela porque eu fiquei muito impressionada. Eu pensei, cara, e se o filho dela for gay? Tipo, é para ele pensar que ele é uma aberração, que ele é um anormal, é isso? E é mais ou menos isso que acontece na escola quando a gente opta em não falar sobre esses assuntos. A gente não fala porque não é papel da escola, e sim da família, e aí a família tem essas visões completamente absurdas, não só sobre homossexualidade, mas também sobre os papéis de gênero, e a criança conta só com a família, amigos e mídia para descobrir o que é certo, errado, bom, ruim, normal, aberração, e qual é o seu papel no mundo. E aí a gente tem o reforço da feminilidade enfatizada, da masculinidade hegemônica, que é super tóxica, eu nem preciso lembrá-los, e também da heterossexualidade compulsória. E o que acontece com quem se desvia dessas normas todas é exatamente o que nós não queremos que aconteça na escola. O bullying, num primeiro momento, a violência e a evasão escolar como consequência. Não é à toa que 83% das pessoas trans sequer completam o ensino fundamental. Não é à toa. Não se enganem em relação aos debates sobre gênero e diversidade sexual na escola. Não tem ignorância aí, não. Tem maldade, tem preconceito, tem intolerância mesmo. Eles entendem direitinho isso que a gente está falando. Nós estamos falando que homens e mulheres são socializados para agirem de determinadas formas e incentivados a desempenhar esses papéis. Mulher usa rosa, cozinha, brinca de boneca, homem usa azul, brinca de espada e de carrinho, por inúmeros meios, inclusive pela escola. E nós achamos, nós feministas, esquerdistas, pedagogas, achamos que colocar crianças nessas caixinhas tão apertadinhas e sufocantes faz mal para elas, e principalmente para aquelas crianças que não cabem nessas caixas. E a escola tem que ensinar as crianças a jogar fora essas caixas e deixá-las serem crianças e fazerem o que elas quiserem. Queremos meninas sendo engenheiras, meninos brincando de bonecas, se eles quiserem. Eles, os nossos opositores, acham que sim, existe um papel biologicamente definido para homens e mulheres, um papel bem demarcado, bem cheio de regrinhas e de marcadores, e que a escola, ao invés de incentivar a livre expressão, deve reforçar esses papéis que a família cristã defende. Homem, provedor, cabeça da família, mulher, mãe, submissa, obediente. Segundo eles mesmos, nem sou eu que estou dizendo, se a escola não reforçar esses padrões, as crianças não saberão mais qual é o seu lugar na sociedade. Isso vai gerar uma confusão na cabeça delas, ao ponto de meninos acharem que são meninas e quererem fazer cirurgias para cortar o pênis fora, caso a professora deixe eles brincarem de varrer a casa. E claro, também é um incentivo à homossexualidade ou mesmo à transexualidade. E segundo eles, quem tem que dar esse tipo de educação é a família e não a escola, como se gênero e sexualidade fossem o resultado da educação. Eles não suportam a ideia de que existem pessoas diferentes e que ser diferente é normal. Eles não percebem, inclusive, que eles se contradizem, né? Se a educação de gênero e sexualidade se dá na família, nada mais justo que a escola não imponha gênero nem sexualidade e mantenha-se neutra, mostrando todas as alternativas legítimas de ser e existir. Em casa, o pai retrógrado pode continuar ensinando o moleque a ser machão, a bater em mulher, a ser violento, mas na escola não. A discussão na escola sobre relações de gênero serve para combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação. Curiosamente, se você sair agora mesmo na rua e perguntar qual seria a solução para o problema da violência contra a mulher, eu aposto que a resposta de 99% das pessoas seria educação. Pois é, meu bem, é isso mesmo. Lutar contra os estereótipos de gênero pela flexibilização da feminilidade e da masculinidade e permitir que as crianças expressem todas as suas potencialidades, principalmente aquelas que são dificultadas por conta dos padrões de gênero. Por exemplo, falar sobre como os meninos são repreendidos ao expressarem sensibilidade, intuição e meiguice, da mesma forma como as meninas são repreendidas ao se expressarem objetividade e assertividade.
assertividade nas meninas é considerada agressividade, né? Bom, essa é uma introdução que inclusive ficou meio longa para um assunto que será recorrente aqui no canal, justamente por ser recorrente na minha vida. Está nos planos falar mais especificamente sobre o fantasma da ideologia de gênero e também sobre como essas questões de gênero interferem negativamente no desempenho das meninas e o foco da minha pesquisa, as meninas superdotadas. Então, enquanto esses vídeos não chegam, continue assistindo, comentando, interagindo, seja aqui pelos comentários ou pelo meu Insta que está aqui na tela. Aqui. E se você achou esse vídeo útil de alguma forma, por favor, compartilhe com seus amigos e conhecidos. Um beijo e até a próxima!